Vamos falar agora sobre divisão das instalações. Então, vamos definir aqui o que é circuito. Então, aqui é um conjunto de pontos de consumo, né? Pode ser iluminação, pode ser tomadas. Eles são alimentados pelos mesmos condutores, né? Fase neutro, pode ser um circuito fase-fase, né? Ligados no mesmo dispositivo de proteção, né? Então, ou seja, no mesmo disjuntor lá unipolar. Aqui tem a recomendação que toda a instalação deve ser dividida em vários circuitos, né? Por que se deve dividir? Para limitar as consequências de uma falta. O que é uma falta? É uma falha, né? Uma falta. Ocorreu algum problema em um circuito, o resto da instalação continua funcionando e aí a pessoa que vai fazer a correção, o técnico, vai poder atuar só naquele circuito que deu problema, sem causar problema no resto da instalação. Então, por exemplo, se não fosse assim, se desse um curto-circuito em uma tomada, toda a casa estaria comprometida na questão elétrica, né? Tem o objetivo aqui também, né, de facilitar as verificações, ensaios e manutenção, ou seja, se você dividiu iluminação, tomada, as tomadas de uso específico, né, etc., tudo em circuitos diferentes, você pode fazer o comando ali independente, fazer trocas de, por exemplo, você quer fazer a troca de uma tomada, você desliga só o circuito de tomada para fazer a troca, então é extremamente importante isso. A terceiro ponto também possibilita o uso de condutores com pequena bitola. Então, ao invés de ter um fio com uma bitola grande e alimentar todo mundo da casa, o recomendado é que se tenha vários condutores com uma seção ou uma bitola menor, cada um alimentando o seu circuito. Tem aqui o conceito de circuitos não essenciais, né, ou normais, e circuitos essenciais de segurança. Então, nas típicas instalações, os circuitos não essenciais ou normais são circuitos que não têm um grande impacto se a concessionária acontecer alguma falha no fornecimento de energia pela concessionária, por exemplo. Então, concessionária ali ocorreu uma interrupção, os circuitos aí ditos normais ou não essenciais vão ser desligados, vão ficar sem energia, né? Mas determinadas instalações elétricas, elas podem conter o que se chama de circuitos essenciais, circuitos de segurança, que não podem ser desligados mesmo se houver falha, mesmo se a concessionária faltar com o fornecimento de energia. Tem vários exemplos, alguns, por exemplo, seriam circuitos de segurança, né? Alarme de segurança, ou hospitais, né? Não se pode conceber um hospital que vai desligar os equipamentos de um paciente porque a concessionária faltou. Esse tipo de situação, né, os circuitos de segurança, eles vão ter um backup, né, eles vão ter uma retaguarda aí no fornecimento de energia, geradores próprios, baterias, ou seja, algum outro sistema que vai entrar em funcionamento no momento em que a concessionária faltar com o fornecimento. Então vamos aqui, algumas regrinhas de divisão de instalações. Então, circuitos independentes devem ser previstos quando a corrente nominal for superior a 10 amperes, né? Então aí tem os aquecedores de água, fogo. Circuitos que têm grande potência, né? Aquecedores de água, então a torneira elétrica ela normalmente é uma tomada de uso específico, né? Ela vai ter um disjuntor só para ela. Quer dizer que ela está com um circuito independente, quer dizer que ela tem um disjuntor só para ela. Fogões elétricos, forno elétrico, máquina de lavar, ou aparelho de aquecimento, aparelho de ar-condicionado. Circuito de iluminação deve ser separado do circuito de tomada, né? Então é um ponto a ser observado. Tem uma regra aqui sobre unidades residenciais, né? Que é permitido que alguns pontos de iluminação e tomada estejam no mesmo circuito, para evitar que toda a iluminação caia de uma vez, né? E aí o local fique totalmente escuro. Então, o que significa? É interessante que talvez alguns pontos de iluminação estejam separados do circuito principal de iluminação. Dessa forma, a pessoa pode desligar o circuito de iluminação principal e ainda ter alguma espécie de iluminação para fazer manutenção ou para verificar qualquer que tenha sido o problema que aconteceu. Tem uma última regra aqui que fala que a proteção dos circuitos de aquecimento ou condicionamento de ar podem ser agrupados no quadro de distribuição elétrica geral ou num quadro separado. Então, sugere que é possível fazer uma separação desses circuitos aí de condicionamento de ar ou de aquecimento. Tem uma regra aqui sobre ares condicionados, né, que deve haver uma proteção para o alimentador geral, né, o cabo principal que faz a alimentação, e uma proteção junto a cada aparelho, se ele não tiver uma proteção própria. O mais comum é
tomadas de uso específico para os ar-condicionados. É uma para cada ar-condicionado. Então, você vai sair do quadro um eletroduto dedicado para o ar-condicionado. Sai só aquele eletroduto e leva os condutores do ar-condicionado até o ar-condicionado. Esse é o ideal. Cada circuito deve ter o seu próprio condutor neutro. Isso aqui é importante. Ó. Então lá no quadro tem a barra de nêutros. Existe o neutro da rede de distribuição secundária. Ele vem até a medição, né, na entrada lá do terreno. Depois ele é levado até o quadro de distribuição dentro da residência ou do comércio, etc. Lá vai ter a barra de nêutros. E é importante que cada circuito vai ter o seu cabo de neutro e não compartilhar esse neutro entre os circuitos. Então aqui, ó, fala a terceira regra, ó, circuitos de tomada deverão ter um condutor de proteção, né, ligado diretamente ao terra da instalação. O condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito. Então assim, aterramento é um assunto bem complexo. Não é uma coisa muito óbvia, né? Por que existe aterramento? Para que serve o aterramento, né? Aterramento tem diferentes funções. A gente pode falar primeiro da proteção, que é equipamentos que utilizam energia elétrica dentro da casa, do comércio e da indústria. Esses equipamentos, grande parte deles tem uma carcaça metálica, né? A parte externa dele é feita de metal. Por que será que é feito de metal? Né? Por causa das características do material. É um material que você consegue fazer uma chapa fina, resistente, né? Então, pelas propriedades mecânicas do metal, ele é um bom material para ser utilizado para eletrodomésticos, né? Equipamentos eletroeletrônicos. Além do que tem aspectos de eletrônica também envolvida, enfim. Sabendo que o equipamento ele tem essa parte externa de metal, qualquer falha ou alguma falha que possa acontecer lá dentro, que faça com que a fase tenha contato com a carcaça, o equipamento então fica energizado. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de algum amigo, algum parente que foi encostar na máquina de lavar roupa e levou um choque, ou no fogão e o fogão estava energizado, né, a carcaça externa do fogão. Então isso é uma falha que acontece com uma certa frequência, né? A carcaça fica energizada, é a fase por dentro do equipamento, a fase acaba encostando no invólucro metálico. E aí a pessoa, a princípio, não fica sabendo, porque no momento que ocorre a falha, simplesmente o equipamento foi energizado por fora e está pronto ali para dar o choque em quem for encostar. Isso não tem nenhuma manifestação imediata para a pessoa. Ela só vai descobrir quando ela encostar a mão. Daí o condutor de proteção, o que ele faz? Se tiver aterrado corretamente tudo, vai ter uma fuga de corrente. Essa corrente da carcaça vai ser direcionada para o terra e o dispositivo de proteção. Eu estou me adiantando aqui, né? Mas isso vai ser um conteúdo que vai ser falado mais para frente. Mas o dispositivo de proteção imediatamente vai detectar essa falha e já vai desarmar o circuito. É aquela história que o circuito fica desarmando, né? Então o condutor de proteção ele tem essa função de proteção. Tem também a função de trazer uma referência. A rede secundária de distribuição, ela tá... Bom, na saída ali do transformador tem um neutro, né? Também estou me adiantando, por isso que talvez fique difícil compreender, mas o neutro do secundário do transformador, ele está flutuando, ele não tem referência. Então, você vai ir à terra para você trazer uma referência de tensão para o zero, né, para o neutro. Mas isso também vai ser falado mais para frente. Então eu falei um pouco de proteção, circuito de proteção, que tem a ver com aterramento. Vamos continuar aqui. Circuitos de iluminação instalados em áreas com piso molhado entre aspas, né? Não quer dizer que o piso vai estar sempre molhado, mas quer dizer que ele pode se molhar. Cozinha, banheiro, né? E outros locais. Tem que ter a proteção também. Na planta, no projeto elétrico que eu discuti lá anteriormente, o circuito de iluminação não tinha proteção. Mas aqui tem essa recomendação.